Pessoal, tá entrando, pronto. Vai lá, Fernanda. Vamos lá, gente. É um prazer enorme hoje estar recebendo aqui no nosso Bora Fazer Talks de número 19, ó. 19 semanas consecutivas gerando conteúdo, conseguindo só novos membros, transformando vidas, abrindo caminhos e dando uma nova visão de mundo. Então, estamos recebendo aqui hoje Marcos Batista, que além de ser nosso embaixador daqui do Clube Bora Fazer, é um querido amigo de longa data, com quem eu compartilho uma admiração mútua, né? Nós somos amigos, acho que vai fazer uma década agora, desde quando eu entrei só para a Fiesp. E eu lembro que quando eu conheci o Marcos, eu vi as apresentações só que ele fez e disse: "Só Marcos, você pode usar um pouco do seu conteúdo nas minhas palestras?" Cara, porque você faz apresentações espetaculares. E aí ele me fala, porque eu sou designer só também. Então, além de ter um conteúdo espetacular, ele faz apresentações maestrais que ele vai apresentar só aqui hoje. Então, se vocês acham que ele tem uma agência, só que nem eu, é ele mesmo, tá, gente? Marcos, o palco é seu, querido. Se quiser se apresentar mais um pouco. Legal, Fernando. Pô, para mim... Diga. Para mim é uma honra, sabe disso, né? E tá nesse grupo, no Bora Fazer, e hoje ter a oportunidade de apresentar um pouco da experiência que eu tenho vivido aí na área de inovação, na área de empreendedorismo, é de uma responsabilidade muito grande, né? E hoje está dando até um frio na barriga, porque aqui a gente não tem, né? A gente está falando para um grupo muito seleto, um grupo que tem conhecimento, um grupo que já vive isso. Então, eu de verdade, Fernando, até trouxe uma apresentação que foge um pouco do padrão. Eu vou falar de inovação, vou falar de empreendedorismo, vou falar de uma série de coisas de um jeito diferente, né? Do meu jeito, do que eu aprendi, desse trabalho que a gente já faz, né? Pelo Brasil inteiro, levando um pouco mais de humanidade para a tecnologia, levando um pouco mais de conhecimento, de autoconhecimento primeiro, né? Antes que aconteça qualquer tipo de inovação. E, para mim, cara, tipo, é excepcional estar aqui e falar com vocês. Estou vendo aí pessoas que são amigas também aqui, outras que acabei conhecendo recentemente, outras que eu entrei até me assustei, pessoas que eu não via 10 anos atrás aqui, né? Então, pô, cara, para mim, super feliz. A hora que você quiser, eu boto a apresentação aí. E a apresentação tá mais bonita que antes, viu, Fernando? Bora lá. Então, logo, logo, você vai ser parte da minha agência. Guto, só contrata o cara aí pra gente, tá bom? Marcão, só o palco é seu, querido, aqui é um bate-papo, eu vou chamando as pessoas, a gente vai conversando. Agradeço a presença aqui da nossa querida membro Sabrícia Andrade, falando ali de João Pessoa. Obrigado, Sabrícia, valeu. Bom, tá aí. Posso então, Fernando? 2 horas, né? Não, são 2h30 e 30 minutos para pergunta. Gente, eu falei que esse ia ser o Bora Fazer Talks Extra Special com cereja no bolo. Manda ver, Marquinhos. Valeu, muito obrigado aí, Fernando. Bom, vamos lá, gente. Hoje o tema, mais do que mentalidade para a nova economia, o que eu quero trazer para vocês é um pouco de como a gente se conhece e depois de se conhecer, como que a gente lidera essa mudança. Mais ainda do que isso, o que eu aprendi sobre o poder da cultura do amor e respeito para qualquer tipo de inovação que eu venha fazer. Bom, o Fernando já me apresentou um pouco aí, mas hoje eu sou diretor de inovação do Centro Paula Souza. Agradeço toda a superintendência por acreditar em mim, de ter um cargo de confiança lá e trabalhar a educação no estado de São Paulo, que tem aí seus desafios. Eu estou com um projeto muito legal, o Fernando está envolvido nisso, e depois mais pessoas que quiserem aí se interessar pelo projeto, eu estou aberto. Bom, também tenho a empresa Comense, e um dos produtos que a gente comercializa hoje é a Sala do Empreendedor Digital. É uma plataforma de tecnologia onde a gente conecta produtos, serviços e dados a serviço da inclusão produtiva e digital em cada município. Tem um painel administrador fantástico, com dashboard em tempo real. Também hoje,
no Inova CPS Podcast. O Fernando foi um dos nossos convidados, né? A gente terminou a primeira temporada, a segunda temporada só são com as startups que saíram da Escola de Inovadores, que é da Inova CPS. E eu também continuo como mentor do Batalha Reality das Startups na Record News, né? Onde o Fernando também teve o prazer de participar, a gente até conversou bastante lá. E aí, durante minha carreira, eu comecei como designer na antiga Continental 2001, né? Me formei em 1990 e já estava lá na Continental 2001 desenvolvendo fogões, refrigeradores. Marcos, você fala... Eu vou te interromper, só quando você fala do Continental só 2001, eu só lembro só de fogão, eu não sou da sua época. É verdade, né, Fernandão? A gente, eu acho que tem diferença de um dia, mas aí... E aí, quando o grupo Bosch Siemens, né, uma indústria de eletrodomésticos da Alemanha, que é a maior da Europa, assumiu a Continental 2001 aqui, eu tive uma ascensão na carreira, cheguei até a gerência de design da América Latina, das marcas Bosch, Continental, GE, Siemens, onde eu ganhei a maioria desses prêmios que estão lá embaixo, né, foram ao todo 18 prêmios. Os últimos foram pela minha empresa, Sala do Empreendedor Digital, que foi o Brasil Lab, DHGov e Artemisia. Também escrevi um livro, que é a Metamorfose Empreendedora, Os 4 E's do Ser, publicado logo que acabou a pandemia, aí ele foi publicado ano passado, em janeiro. Participei de outros livros também, com coautoria, escrevo para a revista Empreenda, enfim. Todas essas coisas aí que, de uma certa maneira, têm conexão com o Fernando, né? E o meu MBA, de verdade, o meu aprendizado começou quando eu iniciei um tour aí pelo Brasil, trabalhando os arranjos produtivos locais, trabalhando empresas desde a área da agricultura até uma indústria 4.0, trabalhei do turismo a uma pequena marcenaria, enfim, e isso foi um aprendizado incrível em cada lugar que eu passei. Foram aí mais de 24 estados, vários treinamentos, palestra pra caramba, e isso me ajudou um pouco a entender, além de toda essa diversidade do que é o Brasil, as oportunidades, mas o que era o gargalo de as pessoas mudarem essa mentalidade para que esteja em sintonia com as demandas dessa nova era, né? Então, eu quero começar a falar de inovação e de nova economia, primeiro, começando com uma pergunta do que está por trás da nossa capacidade de sermos nós mesmos, né? Hoje é uma dificuldade muito grande de a gente ser a gente mesmo. Então, o que falta para isso? Será que é recurso, habilidade, técnica, ou é o medo que a gente tem de se conhecer? Para que a gente possa conduzir todo esse nosso eu de verdade, esse nosso eu autêntico. Além dessa mentalidade, né, que vem em primeiro lugar, depois recursos e habilidades, eu aprendi uma coisa que fez total sentido na minha vida para qualquer tipo de projeto que eu esteja envolvido. E o ideal é quando a gente aprende a enxergar os sinais que a vida nos dá, né? Então, desde quando eu comecei a trabalhar, em 1986, e foram vários sinais que a vida foi me dando. Sobre a industrialização, sobre a competição, sobre a ruptura com a entrada da internet, com a transformação digital, com a entrada do smartphone, e até essa primeira parte, na grande maioria das vezes, os sinais que eu percebi eram só os tangíveis. Mas, de repente, eu comecei a entender alguns sinais que a vida me trazia, que também mostravam os intangíveis. Do mundo da ilusão, do propósito, da mentalidade, do medo diante de toda a pandemia que estava por aí, enfim. E é um pouco desses sinais que eu quero mostrar para vocês, porque a mudança ela sempre aconteceu. O problema hoje é a velocidade dessa mudança, né? E o quanto a gente começa a perceber de sinais conforme a nossa ampulhetinha da vida vai ficando com menos areia em cima, né? Então, a gente também muda essa perspectiva sobre os sinais. Bom, e aí eu quero fazer uma abordagem, né? E vocês já são pessoas que sabem praticamente dos processos de inovação, das metodologias e ferramentas, então nem vou abordar esse tema, mas eu quero falar um pouco de como eu vou justificar esse papo. E aí vem com essa falência de um mundo
que a gente aprendeu, essa falência do mundo que a gente se relacionava, que a gente consumia, ou seja, a falência de uma era industrial, daquele aprendizado da era industrial, e surge um outro mundo, um mundo muito mais veloz, um mundo que traz um caos e confusão, um mundo que traz falta de previsibilidade, e tudo isso pelo impacto da transformação digital. E quando a gente se depara com isso, nós estamos na coexistência de dois mundos, porque tem um monte de coisa que a gente ainda não quer largar daquele mundo que está falindo, e uma série de coisas que a gente tem que se adaptar para esse mundo que está surgindo, e esse impacto de todas essas tecnologias que saem do laboratório, então, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual, elas se conectam, saem do laboratório e geram um outro mundo, né? E essa mudança, quando a gente fala de mudança, a gente está falando de eventos, tecnologias que se conectam, que se cruzam e geram um outro tipo de comportamento, e geram um outro tipo de negócio. Então, assim como a guerra, como uma crise econômica, como a Covid-19, ligado a uma inteligência artificial generativa, a um smartphone, a internet, ela gera um outro mundo. Ela gera uma certa ruptura, que muda o nosso comportamento. E aí, é um pouco em cima desse comportamento, né? Porque a gente está sempre em busca do projeto, do produto ideal, da casa ideal, do carro ideal, mas às vezes a gente esquece do ser humano ideal, né? Antes de começar a projetar coisas ideais. E aí, a grande questão é de que a gente sai de uma sociedade disciplinar, onde nós éramos pautados pelo excesso de negatividade. Então, o que era negatividade? Era barreira para que eu ficasse imune ao que estava atrás daquilo. Então, se eu entrava na indústria para apertar botão, eu ia apertar botão. Eu ia fazer carreira, mas eu ia trabalhar sobre o aspecto da negatividade. Olha, você tem condições de ir até certo ponto, né? Eu entrei na empresa, não nasci aqui, mas se deixar eu morro. Então, a gente tinha alguns aspectos de uma sociedade mais disciplinada, mas, ao mesmo tempo, era uma sociedade com um pouco mais de moral, né? E aí, a gente, depois desses eventos que se cruzam, e dessa mudança de era, a gente entra para uma sociedade do desempenho. E a sociedade do desempenho, ela é marcada agora pelo excesso de positividade, que é o que vendem para a gente, que são os sucessos imediatos, que são as fotos mais bonitas, que é o mundo da rede social. Se você quiser, você pode. E esse excesso de positividade, ele gera uma expectativa que às vezes a gente não alcança. E o que acontece hoje? Hoje não é só o que tinha antes, adoecimentos por vírus ou bactéria. Agora, a gente tem um adoecimento psíquico. E esse adoecimento, a gente está falando aí de burnout, de transtorno de ansiedade generativa, a gente está falando de depressão, né? E aí, diante dessa construção, começa a se falar mais de ética do que moral. E aí eu vou explicar um pouco disso que tem a ver com inovação. Bom, diante dessa mudança de sociedade, e a gente já tem, por característica, uma sociedade da desconfiança, e cada vez mais, existe aí uma mudança de valor, conforme as coisas vão alterando. Ora, lá no passado, o valor estava no carro, na cadeira, na casa. De repente, com a internet, o valor passou para o serviço. Agora eu quero experiência do que as coisas me proporcionam. De repente, o valor passa para o acesso. Agora eu tenho tudo na palma da minha mão. Aí, com a indústria 4.0, o valor passa de novo para a personalização, porque agora eu tenho capacidade de produzir coisas personalizadas com a mesma velocidade que eu tinha de construir coisas sobre demanda, serial. E aí, com a Covid-19, os valores também passam para as causas. Então, a gente sai do mundo das coisas para o mundo das causas. E agora vem a tal da inteligência artificial generativa, que também vai trazer um outro tipo de valor. Por quê? Porque existem novas causas, nova mentalidade, nova civilização, novo significado, nova economia, novos negócios. Então, olha que a gente não vive só uma era de mudança, é uma mudança de era. E toda vez que a gente tem uma tecnologia que sai do laboratório, smartphone, com uma crise mundial, 2007, 2008, o que acontece na sequência? Novos modelos de negócio aparecem. E novos modelos de negócio que acabam mudando maneira de trabalho, que matam outros negócios e que hoje fazem parte da nossa vida. Bom, diante de tudo isso, o que eu quero
deixar aqui claro? É que muda a maneira com que a gente começa um projeto. Ora, se no passado o valor estava no substantivo, no carro, a gente fala da velha economia, então vamos desenvolver uma linha de automóveis, vamos desenvolver um conjunto habitacional, certo? De um pensamento linear, que era exatamente o jeito da linha de montagem. Bom, o que acontece com essas mudanças? Agora, o briefing não é mais o carro, a cadeira, o substantivo, é o verbo. O projeto agora é como as pessoas vão se locomover, como as pessoas vão morar, né? E aí, com isso, traz um pensamento exponencial para uma nova economia, que é o jeito com que você ganha dinheiro agora é diferente. Mas diante do mundo que a gente está vivendo, no nosso briefing, não é só mais substantivo e o verbo, é o significado. Porque produto e serviço está cheio, mas qual faz sentido ao usuário? Que significado aquilo tem? Bom, quando eu falo de todas essas mudanças e da minha experiência na inserção de uma cultura de inovação, eu estou falando do poder da cultura do amor e respeito. Por quê? Todo propósito que está no campo do ser, ou seja, o propósito é como você transforma as pessoas a partir de um projeto, ou como você se transforma nessa vida, ou seja, está no campo do ser. O propósito ele tem tudo a ver com essa coisa da inovação por significado, a inovação que seja relevante e percebida pelas pessoas. Ora, se a gente está falando de propósito, qual é a primeira coisa que eu trabalho dentro de uma organização para que a gente utilize melhor todos os recursos? Primeiro são os nossos recursos, as nossas virtudes. Como eu tenho equilíbrio hoje diante de um mundo dual? Como é que eu controlo a minha natureza humana? A minha generosidade, a minha capacidade de aprender, a minha compaixão, o compartilhar. Como é que eu faço isso? Como que eu acendo as minhas virtudes e volto para o campo da moral? Porque a moral, ela é como se você fosse seu próprio fiscal. Mesmo sem ninguém que está vendo, se você tivesse a oportunidade de fazer uma coisa errada, o que te segura ali é o que a gente chama de moral. Você é o próprio fiscal daquilo que você está fazendo. Quando a gente começa a trabalhar isso, que coloca isso como um contrato, como um hábito, que você engaja as pessoas, aí a gente amplia o negócio. É por isso que hoje existe ética. Porque a ética, ela é grupo. Enquanto a moral sou eu, o fiscal de mim mesmo, a ética são regras criadas por todos. Ou seja, como a gente pode viver de forma saudável com quem pensa diferente de nós. Então, percebam que, primeiro, em todo o campo da inovação, eu trabalho o ser humano e o ser humano no convívio, para que volte de novo uma confiança diante de uma sociedade da desconfiança. Ora, porque o que interessa aqui, o que interessa, o propósito entre seus valores e essência, é como eu me interesso pelo problema do meu cliente. Porque, assim, naturalmente, ele se interessa por mim. Ora, se eu tenho um propósito diante de uma essência, do que eu preciso? Dar um sentido. E esse sentido é dado por pessoas. Ô, Marcos. Oi, Fernandão. Não, o Dieter que está falando aqui, deixa eu te interromper rapidinho. O Daniel e a Tâmara levantaram a mão, acho que eles querem fazer uma pergunta, já estão um tempinho com a mão levantada aí. Desculpa, Tâmara, eu nem vi. Não, tranquilo. Ô, Tâmara, joga a pergunta aí, na sequência, o Daniel. O som... Tá sem áudio, Tamara. Eu sou a Tamara Domingues, sou aqui de Mongaguá, sou engenheira civil, participei aí do clube, e em um dos despachos executivos foi falado muito da PL, e eu vi que você tem aí uma experiência com a PL. Eu quero muito fazer um arranjo local aqui de inovação, junto com os engenheiros aqui, com as associações de engenheiros, né? Eu sei que são serviços, né? Mas pelo que eu estou estudando, também agregamos aí nas APLs. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as APLs. Isso é uma coisa, Fernandão, bora fazer trabalhando para os APLs. O arranjo produtivo local, ele teve uma configuração maior há alguns anos atrás, promovido até por sindicatos, SEBRAES, né, associações de classe,
Porque a partir do momento que você consolida uma APL na região, que tem um certo impacto econômico, você tem os benefícios do governo, você tem linhas de fomento. E o grande problema e aí, quando eu mostro esse gráfico, isso é o trabalho inicial por uma APL. Porque por mais que você configure um grupo e as pessoas buscam por mais capacitação, por mais oportunidades, elas se encaram como concorrentes dentro do próprio APL. Né? Então, você imagina que um arranjo produtivo local, ela é constituída por micro e pequenas empresas, né, médias empresas, para que elas compartilhem as coisas atendendo as empresas que são maiores. Então, a gente desconfigurou um pouco da questão do arranjo produtivo local. E aí, Tamara, o que a gente passa aqui é exatamente isso. Por quê? A partir do momento que você tem os valores e a essência por meio do propósito, que você sabe onde você quer chegar, você precisa passar para as pessoas para que elas saibam exatamente para que serve o que elas estão fazendo. Aí você fala, mas as pessoas sabem para que serve o que estão fazendo no seu lugar de trabalho? Não, não sabem. Elas não sabem qual é a finalidade, como a pessoa é transformada após aquilo, como a vida das pessoas são transformadas. Ela sabe aquilo que é o tangível, é o final da linha de montagem. Né? E aí, quando você transforma esse sentido e você consegue trazer para as pessoas para que elas sejam um fio condutor de um propósito, aí você tem a solução. A necessidade, ela é a mãe da inovação. Então, agora que você entende uma necessidade com solução, o que você precisa? Dar utilidade. O que dá utilidade? A tecnologia, que é possível escalar, que é possível gerar velocidade. E aí, o grande erro das organizações, não sabem comunicar. Elas continuam comunicando mais o seu produto e serviço do que as transformações e impactos que elas causam naquele lugar. Né? Então, o processo de qualquer coisa é o poder da cultura, do amor e do respeito. Né? Você tem que levar isso para as pessoas, por quê? Olha para esse gráfico aqui, para esse painel. O que ele está mostrando aqui? O que é transformação digital? O que é transformação digital? A mudança no relacionamento que a gente tem com o usuário. A gente muda... Marcão, fala, Fernando. Tem um comentário, só que você está falando deixar muito claro o descompasso que as grandes organizações vivem ao continuar no mundo das coisas, e nós que trabalhamos com inovação, e os empreendedores e as PMEs, entenderem que a gente está no mundo só das causas. Então, tem um descompasso só muito grande, e parece que que esse mundo está derrapando. Isso. Exatamente, Fernando. E aí, com o passar aqui dos slides, vocês vão entender um pouco do que o Fernando está falando do mundo derrapando, né? Das pessoas derrapando diante de uma nova era. Porque quando a gente tem uma mudança na forma de se relacionar com o usuário, que gera novos modelos de negócio, todos nós sabemos que essa tecnologia, que essa mudança, ela trouxe abundância e escassez, né? E a tecnologia, ela traz muita abundância, mas também ela traz algumas coisas que são escassas. E o que é escasso hoje? Tempo. Tempo é escasso. A tecnologia, ela preenche tanto o nosso tempo, ela sobrecarrega, que a gente fica ansioso. E para onde vai a nossa fuga do tédio? Para a tecnologia. Só que é o tédio, o parar, que traz você o autoconhecimento. A mesma coisa o silêncio. A tecnologia invade o nosso silêncio. E quando a gente não está em silêncio, a gente não confronta o nosso conflito interno. E a nossa privacidade. A tecnologia, ela invade nossa privacidade e os nossos interesses e os nossos medos estão hackeados. Então, percebam que isso virou artigo de luxo hoje. Mas qual é o grande problema? O dia que o ser humano virar um artigo de luxo. Pô, eu ser um ser humano é um artigo de luxo. Para que isso não aconteça, né? A tecnologia, ela tem que ser utilizada por nós para que a gente desenvolva novas tecnologias focadas nisso. E aí, quando eu falo da era industrial, o pensamento, ele é linear, é igual a linha de montagem. Um monte de pecinha no início, que passa por um departamento, e esse departamento é unidisciplinar, e no final eu tenho o carro. É visível, é previsível. Eu tenho um monte de disciplina, essas disciplinas passam por fases, cada fase tem um professor unidisciplinar, no final tem um diploma. É a linha de montagem. Tá? O que muda?
o pensamento exponencial? O pensamento exponencial, eu não tenho mais um monte de pecinhas. Eu tenho um monte de problemas. Eu tenho barreiras que são conectadas por pessoas que pensam diferente. Portanto, quando a gente tem um mínimo produto viável que atende a uma necessidade não atendida ou um problema não resolvido, eu tenho algo que é imprevisível. Porque a partir do momento que eu atendo uma demanda, uma necessidade que ninguém atendia, vão aparecer pessoas que eu não conhecia nesse meio do caminho. É por isso... Marcão, vou te interromper de novo. Manda ver. Você acabou de falar isso do mundo de escassez e o mundo da abundância, né? Nesse exato momento, eu estou escrevendo um artigo, claro, só sobre inovação, que eu falo o seguinte: há tempos atrás, nós vivíamos num mundo de escassez perto do que vivemos hoje. E é muito mais fácil inovar, e a inovação está mais viva na escassez do que na abundância. Então, hoje, nós temos mais tecnologia, só mais dinheiro, mais capital intelectual, mas, inclusive, é mais difícil de inovar só porque a gente vive em extrema abundância e também porque a gente tem muito mais opção. Então, a gente tem que aprender quais são as pseudométricas e KPIs de um mundo de escassez e trazê-las com metodologias manuais, entre aspas, para viver no nosso mundo de abundância. Estou escrevendo isso. Ô, Daniel, pode falar. Acho que o Daniel levantou a mão. Desculpe, eu estava com o microfone fechado. Valeu. Marcos, eu vou fazer uma colocação aqui com o risco de morder a língua no final da apresentação, que está maravilhosa, está super provocadora, porque quando você começou a falar na questão da disciplina para o desempenho dentro de uma linha de tempo e começou a caminhar para a questão da inovação em caráter exponencial, me veio na mente o resgate que foi feito recentemente de uma pérola do compositor Belchior, que a Volkswagen muito bem resgatou na voz dele, Regina, que é como nossos pais, né? Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Que é uma letra que mostra com uma preciosidade a desesperança de uma geração que, naquele momento, dentro daquele contexto, achou que estava fazendo uma revolução e se deu conta que, na realidade, não existia aquela revolução. Por quê? Porque existe uma questão que é a natureza, né? A gente não consegue... Eu sempre ouvi dizer, e a ciência já provou isso, que a natureza não dá saltos. O rio, ele corre para o mar e ele não pula etapas, né? Se o nosso organismo pular etapas, a gente adquire um câncer ou adquire uma doença mental, como você mesmo colocou antes, a questão da depressão, do burnout e tal. Então, a natureza, né? A fotossíntese, ela não pula etapas, ela é perfeita em si, né? E, no entanto, talvez um dos grandes erros e, ao mesmo tempo, uma das grandes áreas de oportunidade que nós temos como fazedores, como realizadores de inovação, é talvez começar a respeitar cada vez mais o tempo da natureza e não sermos antinaturais com relação aos movimentos de inovação. Porque toda vez que a gente tenta apressar essa exponencialidade, e eu não sei dizer exatamente metricamente o que pode ser apressar, mas toda vez que existem movimentos que tentam apressar isso, a gente derrapa, a gente tem solavancos e a gente vai contra a natureza. Então, talvez esse seja o grande propósito do nosso aprendizado, é fazer isso, mas tentar entender como que a gente faz para não ir contra a natureza. Você vai ver tudo isso que você falou de um outro jeito no final. É exatamente isso, tá? É exatamente isso onde eu quero chegar diante das minhas experiências, porque quando a gente fala da natureza, todas elas vieram e continuam fazendo o essencial. A planta faz o que tem que fazer, o animal faz o que tem que fazer, o único que mudou foi o ser humano. Pela capacidade de imaginação, pela capacidade que ele tem, que só a gente tem, né, de uma série de coisas. Mas aí que eu quero... E aí vocês, assim, são duas fases, né? Eu vou terminar uma fase que eu mostro um pouco do cenário. Aí eu vou entrar numa outra fase que a gente vai cair nessas discussões, Daniel, mas muito bem colocado. E aí, diante disso, né,
no último fórum mundial aí, econômico mundial discutido, a gente tem aí uma série de coisas, né, que vem do avanço tecnológico. Então, dos aplicativos e plataformas, das tecnologias educacionais e da nova força de trabalho, do Big Data, dos analytics, das internet das coisas e das coisas conectadas, computação em nuvem, segurança cibernética, e-commerce, inteligência artificial. Mas, diante de tudo, existe uma preocupação muito grande, que é a tecnologia de gestão ambiental e de mudanças climáticas. Está pegando, por isso se fala muito de ESG hoje, e é um investimento na transição verde e mais humana. E isso vai gerar, e tem que gerar, uma nova mentalidade para nós, seres humanos. E essa mentalidade, né, só para terminar aqui um pouco, Giovanni, rapidinho, esse ritmo de mudança traz amadurecimentos, ok? O amadurecimento das tecnologias pelos líderes, ele está com cheque, ok? Por quê? Porque 45% dos nossos líderes já veem como aumentar investimento por meio da inteligência artificial, 38% foco na inteligência artificial generativa para a experiência do usuário, 17% como IA pode reduzir custos, 26% para aumentar faturamento, 70% que estão investigando novas estratégias, 19% projetos piloto de produção utilizando as tecnologias e acreditam que esses benefícios superam os riscos, ok? Porém, o amadurecimento dos seres humanos não caminha na mesma velocidade. E aí, quais são os saberes que a gente precisa? Primeiro, saber usar a inteligência artificial, que é o maior poder tecnológico, para a gente adquirir uma melhor maneira de viver. O meu medo não é do que a tecnologia e a inteligência artificial pode fazer. O meu medo é do ser humano que perde a sua humanidade e pode fazer com ela. E aí, saber se proteger do IA, né, que é uma das principais competências hoje, por isso entra no campo emocional. Saber se conectar à inteligência com a maior virtude, que é a inteligência humana, né, e saber conhecer-te a ti mesmo para que a gente produza isso. Né? Antes da pergunta, Giovanni, então, assim, hoje a gente tem inteligência humana e inteligência artificial. Cara, tem algumas coisas que a inteligência artificial ainda não chegou. Porque a inteligência artificial ela é uma cópia dos dados que a gente produz. Né? Mas ela não trabalha na dualidade de consciência do que a gente tem, do sentimento, da intuição e emoção. Né? Ela ainda trabalha na questão da razão, dos dados, da eficiência, da velocidade. Então, de um lado tem a essência humana, do outro tem a racionalidade humana. E a forma de conviver com a tecnologia, orientando para as novas tecnologias, a partir do significado, que eu vou trazer depois, do amor e respeito, para ver como a gente conecta. Oi, Giovanni. Oi, pessoal. Marcos e turma aí, né? E a gente não pode esquecer também, em relação ao ESG, do social, né? Do social, da sustentabilidade, do etarismo e tudo isso que envolve também toda essa questão de IAD, né? E-commerce, de toda essa parafernália que eles colocaram aí. E o social é muito importante para a gente avaliar também, né? E começar a fazer isso, né? Que é o sustentável também. Obrigado. Tchau, Giovanni, obrigado. E aí, assim, o que eu vejo como urgência hoje não é só a tecnologia. O que a gente precisa hoje é gerar seres humanos que nunca existiram dentro das nossas comunidades, dentro das nossas escolas, dentro das organizações. Então, para fechar o primeiro bloco, a gente tem a mudança de tudo. E se tem a transformação de tudo, eu preciso também ter a transformação do eu. Porque a construção de nós mesmos o que a gente não sabe aquilo que a gente acumula, a gente é aquilo que espalha. Né? A nossa generosidade é uma das principais virtudes, e a generosidade ela é cópia fiel do amor. Porque eu amo poucas pessoas, mas por saber o que é o amor, a generosidade é de eu colocar esse amor em pessoas que eu não tenho contato. Né? Então, o tamanho do desafio é gigante. Agora, qual mentalidade eu tenho? De olhar para o tamanho do desafio e falar, caramba, é grande a beça, não tem como vencer, paro por aqui? Ou, caramba, é grande a beça, não tem como errar.
Gente, não tem como errar. A nossa evolução é sair melhor do que entramos. E o mundo mostra pra gente que a nossa vida é uma escada. Harmonia, desafio, harmonia, desafio. A gente só cresce no conflito. Gente, a gente só cresce no conflito. Tanto é que as pessoas que atingem o topo hoje são pessoas que gostam de resolver problema. Por quê? Alvin Toffler já falava que os analfabetos do século XXI não são só aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender a aprender, aprender a desaprender para aprender a reaprender. Outra coisa... Marcão, Oi, um Fernandão. comentário aqui. Eu vou juntar só vários pontos aqui. Você falou de moral e ética. Daniel Souza, aqui, só querido, parabéns. Fiquei aprendendo com você aqui, viu, Daniel? Daniel só falou aí da propaganda da Volkswagen e surgiu a discussão que, ok, só pode ser moral, mas será que só que é ético usar imagem, tal, etc., através de IA? E o quanto que a gente cria métricas e barras de análise moral e ética de acordo com o que a gente vive. Uhum. Falar o quê? Possivelmente os nossos filhos e os nossos netos vão achar esse tipo de utilização de IA extremamente moral e extremamente ético. Isso é assustador. É assustador, Fernando. E aí, assim, espere o que está por vir. Porque eu vou fazer um fechamento de tudo isso a partir de uma experiência minha. Tá? Oi, quem está querendo falar, levantou a mão, deixa eu ver aqui, apareceu uma mãozinha. É que eu não estou vendo aqui. Tá sem som, Fernando. Tá sem som, Fernando. Quem levantou a mão foi Proação Desenvolvimento. Vou pedir para todo mundo que entra com nome de empresa, na próxima vez, só, por favor, entre com nome de pessoa física, para a gente saber quem é quem. Mas obrigado. Proação Desenvolvimento. Tem algum comentário? Tem. Minha amiga. Isso. Silvia. E minha amiga também. Muito prazer ter tanta gente bacana aqui no mesmo local, né, gente? A gente é muito privilegiado. Fernando, Marcos, você traz aqui com muita profundidade, mas isso me traz uma inquietude. Quando você fala em ESG, quando a gente vai para as ODS e daí por diante, como que eu falo do ser humano? Na verdade, eu falo que nós estamos numa escassez do humano, né? A gente tende a desaparecer como humano, se as coisas caminharem da forma que estão. Então, como é que eu consigo manter algo sustentável se eu não conseguir resgatar a dignidade humana? Então, quando eu falo do novo, eu falo, quando eu olho para trás e olho para minha avó, que nasceu em 1893, e tive o privilégio de conviver com ela durante 23 anos, e eu vejo que ela é tão à frente do nosso tempo, e aquilo que ela me passou lá atrás ainda são dos grandes valores. E o Daniel traz aqui essa busca constante que a gente tem, e da música, que eu a uso sempre, eu acho ela fantástica, né? Falou, será que a gente está mesmo evoluindo? Então, quando a gente ainda não sabe nem fazer a pirâmide, não sabe o que aconteceu com os cemitérios incas, não sabe por que aconteceu das cidades que estão sendo descobertas agora, né? E a gente quer mexer, falar da transhumanidade, quando a gente nem sabe o que acontece na massa cinzenta. E eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai ter um mundo que a gente desacredita, ainda mais eu que já passei de meio século, então eu falo que a nossa geração teve a maior transformação do mundo. Então, como que a gente consegue, dentro dessa colocação, e também dessa situação das coisas e das causas, entender que se a gente tiver uma causa, as coisas vão ser uma consequência. Então, se eu tiver o ser, o fazer e o ter é uma consequência disso. Fernandão, vou fazer o seguinte, o legal é que todo o que estão falando vai ser completado. Eu vou pegar um pouco aqui mais rápido, Fernando. Só vou te interromper só para falar que o nosso conhecimento já deu a volta no mundo, que o nosso embaixador São Marcos Morishi, que está aqui direto do Japão. Obrigado, Marcão. Marcão aqui e Marcão lá. Valeu, querido. Estamos dando volta ao mundo. Beleza. Então, assim, hoje, quando eu estou conversando, por exemplo, tenho a oportunidade de estar com pessoas que são jovens dentro das escolas, dentro das faculdades,
O que eu costumo falar é que eu adoraria demais em viver em um mundo onde as pessoas investissem tanto tempo desenvolvendo seu caráter quanto desenvolvendo suas carreiras. Hoje, o mais importante que eu vejo dentro da minha empresa são as pessoas que eu identifico o caráter. O resto ele aprende. E aí, gente, aqui entra na parte que eu comecei a perceber os sinais que a vida me deu e que são intangíveis. E aqui onde minha vida, cara, se transformou. Porque eu saí da parte mais técnica, eu saí da parte da tecnologia, eu saí do ferramental e comecei a perceber o que era vida, tempo e morte. Né? Eu, até 42 anos, 41 anos, eu posso dizer para vocês que eu vivia o mundo da ilusão. E por necessidade, a vida me apresentou alguns desafios, e ela fez igual no filme Matrix, falou se eu queria a pílula vermelha ou azul. E falou, agora é com você, cara. Chega. Você quer a realidade ou quer a ilusão? E foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu acreditava que eu estava no controle da minha própria vida, mas eu não estava. Porque a ilusão, ela é o primeiro de todos os prazeres. E percebam, o ser humano, ele é motivado por medo e desejo, dor e prazer. É igual o cachorrinho, velho. Se você não quer que ele pegue a comida em cima da mesa, você mostra o chinelo que é dor ou mostra um biscoitinho mais gostoso no chão. O ser humano é a mesma coisa. E eu vivia a vida dos outros, numa ilusão. O que eu quero mostrar para vocês aqui, é só para a gente fazer uma reflexão para eu caminhar para o resto. Mas olham essas imagens do que está acontecendo com a gente. Tá? Imagens do que a gente se pega fazendo todos os dias. Tá? Todo mundo filmando, colocando, ridicularizando, odiando, só vivendo o mundo da ilusão, desgraça como motivo de conexão para todo mundo. Enfim, a nossa vida, ela começa a viver um mundo da ilusão. A gente começa a entrar num negócio e a gente começa a perceber que estamos falhando. E, gente, Platão, na obra República, já falava isso 400 anos antes de Cristo. Ele já falava do efeito da luz da fogueira sobre os símbolos que eram apresentados por escravos que estavam diante de ver os símbolos projetados na parede. Qual é o grande problema disso? Eram escravos inconscientes. Para eles só existiam aquele mundo do que os amos da caverna apresentavam. Tá? E isso acontece hoje. Isso acontece hoje. Nós temos os negócios e máquinas de informação, onde os vendedores de ilusão criam símbolos e formas, promessas clonadas de felicidade. Estamos numa gaiola de ilusão, onde nossas crenças são limitantes, a gente tem preguiça de pensar, e a vitrine são os prazeres, o ego, a ilusão. Onde eu quero chegar? O que eu aprendi lendo o mito da caverna de Platão? Primeiro, aquilo que é eterno, se deixa de ser porque nunca foi. Gente, isso aqui um dia vai deixar de ser. Se ele vai deixar de ser, ele nunca foi meu. O que é meu? A minha alma, o meu conhecimento, o meu legado. Só tem uma maneira de a gente ser eternizado: os outros. Isso é meu. Tá? E aí, uma outra coisa legal, quando eu começo qualquer cultura de inovação, um dia perguntaram chegaram em Sócrates, né, um grande filósofo, um grande sofista, e perguntaram para ele se ele podia acalmar uma certa população de uma certa vila, porque ele tinha esse discurso, né, ele era um grande sofista. E ele disse o seguinte, ele falou, olha, a minha mãe foi a melhor parteira dessa região. E mesmo ela sendo a melhor parteira, ela nunca conseguiria dar à luz a uma mulher que não está grávida. O que eu quero dizer aqui? A gente pode acordar quem está dormindo, nunca quem finge estar dormindo. Então, essas discussões de cultura, de trazer esse engajamento, é para que a gente perceba que sempre vai ter alguém oferecendo promessa para preencher seu vazio. E o vazio é o desejo. Agora,
Se você não se autoconhece, o seu vazio, a sua coisa que vai tampar o vazio está fora. Ela não está dentro, né? Então, existe uma série de coisas aí que eu aprendi com o mito. E agora, o que a gente precisa entender é que a maioria da gente, a gente tem um dublê no mundo da rede social. Principalmente dublê de rico. Tá cheio, cara. Parece que é o lugar dos dublês, onde a vida do empreendedor parece ser mais fácil. Onde o dinheiro aparece, onde os produtos vendem, onde a felicidade brota, não há angústia. E aí o que acontece? Cara, eu sou contra. Hoje a gente tá cheio de charlatão, velho. A gente não pode confiar o nosso propósito a eles. São formas, são receitas, são garantias, são tabela de valores, são, cara, o guia da vida, os 50 passos para o sucesso, os 7 chaves não sei do que, a fórmula mágica do dinheiro, a escada para o não sei o quê, o aperte o foda-se e vai embora. Cara, será que a gente vai continuar utilizando fórmulas? Que eu não tenho nada contra esses charlatões, porque eles conseguiram fazer um negócio, chegaram no topo, resolveram a vida dele com uma fórmula dele. Só que a fórmula não funciona para todo mundo. Aqui, cada um tem que achar o teu canto. Hoje é participar aqui, refletindo do que está falando, refletir sobre as palestras que tem aí nos debates no Bora Fazer, mas não existe uma fórmula para todo mundo. Gente, sabe por quê? Vou tentar explicar um pouco da economia ligado a isso. Olha só. Hoje, o que a gente mais vê como ponte para o sucesso são as pessoas fazendo reunião em jatinho, descendo de jatinho, tá no iate, né? Aquele grupo dentro de uma mansão, falando sobre Deus, falando sobre isso, aquilo. Cara, eles sabem o que eles querem atingir, né? O maior desejo das pessoas, né? O sucesso ligado ao dinheiro. E esses caras, cara, tudo bem, alcançaram, chegaram lá pelas suas próprias fórmulas, sucesso, ok. Mas o que acontece? Primeira coisa, na era industrial, quando a gente começou a desenvolver muitos produtos em série, a gente precisava vender aquilo. O que acontece? Cresce a indústria financeira e cresce a publicidade, porque de um lado alguém te dá o dinheiro para aquilo e do outro lado alguém fala que você precisa daquilo, certo? Na era da informação, onde o capital social é válido, não é só o econômico, é o capital social, né? E a gente sabe disso. Os palestrantes mais caros são aqueles que têm 1 milhão de pessoas seguindo, né? Então, quando a gente olha para isso, qual é a fórmula hoje? Tem um cara vendendo essa forma, um lugar, uma tecnologia da escalabilidade, e você chega ao sucesso. O que esqueceram de avisar é o seguinte, 1% da renda média no Brasil, né, 1% que tem a renda média de 28 mil, estou falando 1% da população, acima de 28 mil. Tá? E eu estou falando de 5% que tem acima de 10 mil. E eu estou falando de 90% dos brasileiros vivendo numa zona de extrema dificuldade. O que eu quero dizer é o seguinte, todas essas fórmulas de sucesso geralmente estão na mão de pessoas que são 0,00001. Se esses caras que já impactaram mais de 1 milhão de pessoas, cara, não tinha mais pobreza. Todo mundo ia ganhar dinheiro, todo mundo ia ser feliz, todo mundo ia chegar lá, só que a economia não dá. Porque essa pirâmide nunca vai ser invertida na nossa atual economia. Nunca. Por quê? Enquanto essa mentalidade mais rica produz 80% do tempo, para isso funcionar, precisa de pessoas consumindo 80% do tempo. Então, não existe uma fórmula. A fórmula é a seguinte: o que não pode é ter ciência e tecnologia sem humanidade, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, negócio sem ética, política sem princípio e conhecimento sem caráter. E aqui eu vou mostrar, gente, de verdade, não é porque o Fernando está aqui não, são as 4 pessoas hoje que me inspiram. Eu escuto essas 4 pessoas. Cada um do seu jeito, né? E a gente compartilha de alguns, né, Fernando? A Lúcia Helena Galvão, por exemplo, cara, assim, essas pessoas fazem eu refletir. Essas pessoas não me dão regras, essas pessoas não me dão fórmulas, essas pessoas me fazem refletir. Mas quem mais me conhece e me ajudou na minha jornada foi meu pai e minha mãe. Essas pessoas me conheciam. O meu pai é um exemplo, cara, que eu não... Olha,
Cara, eu nunca vi um ser humano, cara, que mais me ajudou na vida do que meu pai. E minha mãe, tadinha, falecida aí há menos de um mês, uma guerreira. Gente, vocês não sabem a falta que ela me faz, cara. Eu acordo de manhã procurando a mensagem dela, mesmo nos últimos dias, ela é muito ruim, me mandava mensagem todos os dias, cara. Mas é isso que me fortalece. Ela eternizou. Ela tá aqui, ó. Ela eternizou. Mais do que isso, né? O que eterniza, gente, o nosso propósito tá aí, cara. Sabe? E são minhas companheiras de mar, são minhas companheiras de futebol, deu para ver o time que eu torço aí, né? São minhas companheiras de rock. Cara, meu cachorrinho. Cara, é a família. É a família, o nosso equilíbrio. E aí, qual é a reflexão que eu deixo antes de ir para a parte final aí, Fernando? Não vou atrasar, não. Olha só. Uma vez perguntaram para Michelangelo como ele tinha esculpido Moisés tão perfeito. Olha o que ele respondeu. É muito simples. Basta retirar da pedra tudo que não é Moisés. Cara, isso é inovar. A inovação, o desafio não é resolver uma coisa extraordinária. É uma coisa ordinária, extraordinariamente bem. Esse é o princípio da inovação. Não tem gabarito de vida, gente. Por que a gente renuncia às nossas alternativas de trajetória? A vida é um game. A vida, como eu decido o melhor caminho? Geralmente o melhor é sempre o que vale mais. E o que vale mais é o que tem mais valor. E as pessoas vendem esse valor, um gabarito, um modelo. Mas não é isso. Primeiro é você ter um propósito, é um game. Onde eu quero chegar? Como eu saio melhor? Finalidade. Quando eu sei, aí eu escolho o caminho, que são as minhas ferramentas, as minhas virtudes. Eu vou para o A ou para o B. Depois eu busco reflexão. Quem hoje me traz um tutorial quando eu estou no meio que eu preciso escolher um caminho? O Fernando, Geraldo Rufino, a Lúcia Helena Galvão, o meu pai. Cara, são eles. E aí, a vida, você só não deixa isso de lado porque tem um conflito. Porque é o conflito que te faz crescer. Agora, faça uma pergunta, e se você desaparecesse hoje, que falta você faria ao mundo? Se fosse uma empresa, você investiria em você? Se necessitasse de algo, seria por conveniência ou consciência? Né? Então, assim, só para terminar essa parte, tá? Depois eu acho que dá um bate-papo legal. Então, assim, quando a gente fala de inovação e futuro, o que a gente imagina? Cara, é o metaverso, é o carro autônomo, é a inteligência artificial, alta tecnologia. Ok, desde que essa alta tecnologia entregue elemento de valor, reduza risco, economize seu tempo, traga valor. Ou seja, agora, essas tendências, sustentabilidade, tecnologia, trabalho, educação, saúde, consumo, diversidade, é por consciência ou conveniência. Quando falaram aí do ESG, eu participo de grupos de debates. Gente, de verdade, 70% das empresas que eu converso é por conveniência, não por consciência. O consumo é a mesma coisa. Então, está na hora de a gente entender isso, porque até hoje a gente só civilizou o mundo, a gente só materializou o mundo, a gente nunca civilizou esse mundo. Por quê? Porque a inovação não pode ser violenta. Quando a gente fala de inovação, e para essa parte da população, o que é inovação? Cara, o que é futuro? A gente está falando de mais de 70% da nossa população, e aí, em cima de uma palestra, uma vez, do Clóvis de Barros Filho, eu levei para o meu briefing. Porque o meu briefing, ele começa pelo amor e respeito. Ora, se é amor e respeito, o que eu tenho que ter no briefing? O amor segundo Platão, desejo pela falta. Eu desejo aquilo que me falta. A economia local, a economia de hoje. Mas o Aristóteles, ele já começa a falar de amor sobre o aspecto da alegria. Agora, eu estou na minha potência máxima pela conquista daquilo que eu tenho. Mas falta alguma coisa. Falta o amor segundo Jesus Cristo. E é o amor da compaixão. Então, qual é meu briefing? Gera desejo, que seja relevante e percebido. E isso traga satisfação, mas ao mesmo tempo promova compaixão. Traga alguma coisa para isso. E aí, a gente foge desse novo normal, que é só pauta editorial para todo mundo repetir, velho. Novo normal. Aliás, é o normal que a gente não tinha que voltar. A gente volta melhor, mais solidário, mais humano, porque essa curva do que a gente chama de normalidade,
né? A gente sempre trabalha na curva de Gauss para achar o desvio médio padrão, que é em cima do que as coisas acontecem com mais frequência, né? Mas não é mais o normal, é o natural. Essa curva ela vem se achatando. Não existe mais essa diferença normal, normalidade, porque a gente vive dualidade entre opostos. É uma dualidade. Tá? Então não existe mais a normalidade. Por quê? Porque vivemos numa dualidade prevista. Por que nessa altura da vida a gente ainda se surpreende ou fica com medo dos infortúnios da vida? A gente não tem que se surpreender, porque a gente não pode ser prisioneiro desse medo, pois todos eles vão acontecer. Todos eles. O medo da dificuldade, da traição, da injustiça, da dor, da perda. Agora, o que é o barato da vida? É no contraste que nasce a consciência. É por isso que a gente tem alegria, ganho, prazer, justiça, fidelidade. Né? A gente tem que trabalhar esse momento entre a dificuldade e a dor. Tudo isso vai acontecer. E aí, só depois eu vou terminar aqui, tá? Porque já levantaram a mão, mas eu só vou finalizar, tá, Fernandão? Olha só. Agora, eu quero falar de uma passagem que foi o maior sinal que eu tive em vida. O maior sinal, e que me levou a realizar grandes feitos aí no último ano. Primeira coisa, eu fiquei exatamente desse jeito. Em maio de 2019. Eu fiquei exatamente desse jeito. A primeira pergunta que eu tive era o que eu era diante do medo da morte. O que eu era diante do medo da morte quando eu cheguei com 75% de acometimento, quando eu precisei de uma UTI urgente, que eu parei numa UTI coletiva, porque não tinha vaga em lugar nenhum. Na UTI coletiva, eu fui colocado numa ala onde tinham 8 cabines, 7 entubados. Eu era o único consciente. Ali, eu comecei a refletir por que a vida estava me dando aquele sinal. E, aliás, podia ser os últimos minutos da minha vida. Porque eu estava tentando um último tratamento antes de ser entubado, junto com 7 entubados. E fui internado final de maio, meio-dia, na UTI. Meia-noite eu vi o primeiro morrer, 42 anos. Uma loucura, gente. Isso é uma loucura. Eu não dormia. Eu dormi depois de 8 dias na UTI. 5 horas da manhã eu vi o segundo morrer. 35 anos. Eu era o mais velho da ala. 35 anos. Quando esse faleceu, lembro o nome dele até hoje, André, eu lembro de tudo, gente, na minha cabeça. O médico, ele deu uma porrada na mesa e falou o seguinte: gente, eu não acredito que eu perdi. Esse cara, antes de ser entubado, ele mostrou a foto do filho de 11 meses e falou para que eu trouxesse ele à vida. Cara, nesse momento, eu chorei. Eu orei por ele, pelo filho dele. Eu lembrava da minha família. Eu não sabia se eu ia ser entubado, não ia ser entubado. Cara, mas ali eu percebi que o meu maior medo, a maior tragédia não era a morte, era o tempo. Era o que eu tinha feito com a minha ampulheta da vida. Os grãozinhos que foram embora. Com o que eu tinha que valorizar. Com o que eu tinha que olhar e falar eu te amo. Com aquilo que eu deveria valorizar. E eu perdi tempo. Porque eu estava talvez no meu último minuto. E a minha vida foi transformada por meio das pessoas que morriam à minha volta. E sabe o que aconteceu? A morte virou minha conselheira. A morte hoje é conselheira da minha vida. E aí, o que eu quero dizer, a maior comorbidade hoje não é a física, gente, é moral e ética. Porque do que eu ouvi, vivi e refleti, sabe? Enquanto eu estava lá, 4 milhões de brasileiros de alta renda solicitando auxílio emergencial. Compra superfaturada de ventilador pulmonar, fraude em construção de hospital de campanha, nego comprando laudo médico para furar fila. Aí me fala, cara, é só a tecnologia? E o ser humano que grita por igualdade e tudo, quando pode levar vantagem, leva. E aí, por que eu falo que a morte virou uma conselheira de vida? E isso eu jogo para as empresas. Porque quanto vale a minha vida? A nossa ampulhetinha começa a ficar vazia, né? Só que a gente não sabe se está no último grão, se não está no último grão, está ficando vazia. Quanto tempo eu ainda tenho? Quanto vale a minha vida? Então, gente, eu quero dizer o seguinte,
quando a gente nasce, Deus vira ampulheta. A partir do momento que ele virou ampulheta, a gente morre todos os dias. Agora, o que eu faço com cada grão? Não é o último que esvazia que vai fazer eu morrer, foram todos os outros. Agora, como eu quero gastar esse tempo, esse caro recurso que a gente tem em vida? Eu quero ser eterno. Eu quero me eternizar nos outros. Eu quero, primeiro, trabalhar o ser humano, para que utilize a tecnologia. Porque a gente quer voar, a gente quer ser livre, a gente quer não sei o quê, só que a gente volta para a gaiola. Porque é a gaiola onde mora a certeza. E aí, para terminar, Fernando, eu quero deixar o seguinte aqui. O que eu aprendi, tá? Primeiro, foi um pouco do meu jeito de pensar e agir depois de tudo isso que eu passei, principalmente os sinais que a vida foi me dando, né? E esse ano me deu mais sinais, né? Infelizmente, com a minha mãezinha que está em mim aqui, eternizado. Mas, primeiro, sobre a vida. Gente, positividade como aprendizagem. Positividade não na ilusão. Usa o positivo como aprendizagem. Aquilo que aconteceu, investigue por que aconteceu. Eu aprendi também que confiança, cara, é a gente não dar a responsabilidade aos outros. Todas as escolhas são minhas. O custo da desconfiança é muito caro. Outra coisa que eu aprendi, foca energia onde eu controlo. Onde eu não controlo, terceiriza. Cara, eu controlo pessoas que não gostam de mim, não controlo. Terceiriza. Trabalha aquilo que você controla, foca no seu autoconhecimento. Fazer diferente. Cara, quando foi a última vez que eu me permiti fazer algo diferente? Aprender. Compromisso. Gente, nós, seres humanos, homens do bem, a gente trabalha sobre a lei do menor esforço. A gente tem 10 políticos corruptos comandando a nação, a gente tem um PCC comandando uma favela, a gente tem uma máfia comandando o empreendedorismo local. Por quê? Porque esses caras têm compromisso e audácia. Nós, homens do bem, somos a maioria, só que a gente trabalha na lei do menor esforço. Equilíbrio, outra coisa que eu aprendi. Equilíbrio é você buscar a sua virtude entre o que falta e o que tem de abundância. Um Deus, a tua casa, a tua família. Outra coisa, generosidade, que é uma das maiores virtudes que a gente tem, é o que vai dar o tamanho da nossa vida. E outra coisa, entender que a nossa vida é entre tempo, amor e morte. Cara, a vida é o caminho para a morte. O que eu faço com esse tempo para que eu me torne eterno? Como eu valorizo cada grão da minha vida que foi embora? Experimenta pensar. O que eu faço todos os dias hoje? Eu deito na minha cama e pergunto, qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse? Qual será meu futuro a partir do dia como esse? Então, quando eu falo de cultura, o poder da cultura do amor e do respeito, do que é inovação, do autoconhecimento primeiro, é óbvio, a gente está falando de aprendizado, a gente está falando de propósito, mas a gente está falando de sustentabilidade financeira, que mantém o nosso propósito em pé. Mas, para mim, é isso. É como eu vou trabalhar todo esse processo dessa mandala aí que eu fiz, porque a gente só vai prosperar se a gente continuar investindo no que nos torna ineramente humanos. Cara, que é vulnerabilidade, que é empatia, que é intuição, que é emoção, que é solidariedade, que é amor, que é imaginação. Então, para fechar, gente, imagina você chegar no final da vida e só ter reclamado, só gerou desconfiança, gastou tempo e energia onde não tinha controle, nunca fez nada diferente, esperou a vontade para tomar atitude, só viveu na ilusão, que nunca entendeu o sentido da vida e achou que ia viver para sempre. Qual é o sentido? Eu não quero chegar de novo no meu suposto último grão e olhar para trás, porque 2019 parecia que estava tudo indo bem. 2020 foi um caos e confusão na minha vida, cara. Virou minha vida do avesso. 2021 foi uma lição que nunca mais eu esqueço. 2022, um recomeço e mais lição. E 2023, mais e mais e mais e mais e mais lição. Então, gente, a vida inteira e nos últimos anos, o que eu ganhei de presente de coaches gratuitos que indicavam o que eu deveria fazer, como eu deveria ler,
como eu deveria dar palestra, minhas aulas, como eu deveria me vestir. Alguns até falavam da minha agenda, o que eu devo postar, o que eu não devo postar, com quem eu devo me aproximar, onde eu devo, por quê, como conquistar o sucesso. Cara, não perguntei nada disso. Os sinais da minha vida me mostraram que eu tenho que evitar ser terceirizado, porque no final das contas a opção será minha de ter vivido a minha vida. Eu não posso viver a vida dos outros, cair no arrependimento, escravidão, porque o estudo das pessoas que estão no leito de morte é reclamar de ter vivido a vida do outro, nunca dele. Nunca a sua. Tá? Então, só que eu também lembro e evito ser esse psicólogo, coach gratuito, não solicitado. Porque as minhas lições, escolhas e condutas pode ser pode ser que não seja regra para os outros. Então, é o compartilhar, é o conversar, é fazer as pessoas refletirem, entender que ele é o mais importante. Entender que a partir do autoconhecimento ele consegue inovação. E aqui, só para finalizar, Fernando, as maiores inovações que eu fiz dentro da indústria, fora da indústria, que fizeram parte da minha vida, elas só aconteceram porque eu fui, de alguma maneira, desobediente. De alguma maneira, eu segui a minha intuição, as minhas virtudes, e não as colocações e condições impostas. Então, gente, Aristóteles fala o seguinte: o instante é a continuidade do tempo, pois o tempo passado une ao tempo futuro. Então, o instante aqui é o que eu quero agradecer, Fernando. Esse meu instante hoje, tá? Eu tive a possibilidade de mostrar um pouco do que já aconteceu e pedir a ajuda de todo mundo para que a gente tenha um futuro iluminado, um futuro, cara, colorido e não um futuro cinza. E mais uma vez, gente, obrigado a todos. Era esse jeito, inovação que eu queria trazer hoje, menos técnica, menos ferramenta. Marcão, só queria agradecer aqui imensamente, né? Só ter você como embaixador e passando o seu conteúdo e compartilhando a sua história de vida é um orgulho para mim e para todo mundo só que está nessa sala. Tenho certeza que o impacto aqui só foi geral, né? E não é à toa que eu e você, a gente pensa, fala, ensina e aprende educação de uma forma só muito alinhada, porque para a gente inovação não é tecnologia, mas é o ser humano vivendo e aplicando a seu bem e não só contra os outros, que é o que acontece muito na nossa sociedade, né? Cara, eternamente grato, foi espetacular. Posso falar que isso aqui foi um top 10 do top 10, tá? Foi um fora da curva. Queria chamar aqui para uma primeira pergunta, Marcos Morichik, nosso embaixador que fala lá do Japão. Fala, Marcão. Bom dia, boa noite. Estou até rouco um pouco. Primeiro, parabenizar o Marcos aí pela excelente palestra aí, ensinamento. O Fernando também. O Fernando, quando ele me chamou para o Bora Fazer, eu perguntei com ele qual o propósito disso. Ele falou assim, cara, quero deixar um legado. E isso, assim, bateu comigo, sabe? Então, ouvindo o Marcos falar aí, inovação, inteligência artificial, eles são apenas ferramentas para um propósito maior, né? E eu queria só compartilhar algo, no sentido assim, eu vivi 4 anos como voluntário, né? Dos meus 24 até os meus 28, porque eu fali com 24 anos, né? Perdi tudo como empreendedor inexperiente, né? Vim ao Japão. E 4 anos eu trabalhei como voluntário, ajudei a abrir orfanato na Indonésia, fiz parte de ONGs, né? Ajudando as pessoas que têm problema de suicídio e tal. E nesses 4 anos aí eu consegui encontrar o meu propósito, né? Então, o meu propósito é que, independente de qualquer circunstância, eu posso ser feliz, sem nada, é um estado de espírito que eu decidi, não, sou feliz hoje, né, com as minhas crenças, os meus valores, né? E daí então que eu percebi que através desse propósito, agora com um objetivo de vida, é que eu vou começar a empreender para que eu possa, então, contribuir com esse propósito, né? Então, por isso que eu fiz até uma palestra aqui para as crianças aqui no Japão, para uma escola, que são os valores invertidos, né? A gente aprende que precisamos estudar na melhor faculdade, fazer uma carreira profissional excelente, ser um empreendedor de sucesso,
mas só para provar ao mundo, mostrar para as pessoas, provar para os nossos pais, provar para os nossos amigos, provar para a sociedade, né? E aí, quando você se decepciona, então, você tem um fracasso e acaba a tua vida, vamos dizer assim. Então, eu tenho ensinado o caminho inverso. Primeiro, você encontra um propósito de vida, independente de qualquer coisa. E, a partir daí, você começa a empreender através desse propósito. Então, eu vejo que tanto a inteligência artificial e a inovação não tem alma, entendeu? Ele precisa desse conteúdo de hoje, nós, os seres humanos, precisamos desse conteúdo de hoje aqui, para que a gente possa, então, usar isso como ferramenta, né? Ferramenta de um propósito maior. Então, gostaria de agradecer mesmo, é mais um compartilhamento e um agradecimento, tanto ao Marcos e ao Fernando, aí por essa excelente palestra, né? E aqui no Japão, aqui está sendo gratificante, né? Eu compartilhar com os brasileiros aqui sobre tudo isso. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Gente, em função do horário, eu vou chamar aqui para mais uma participação. Giovanni Machado, falando lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Manda, Giovanni. Bom, eu vou até abrir a câmera aqui. Sensacional, Marcos. Eu nem tenho palavras aqui para falar. Tudo aquilo que eu também falo aqui em Porto Alegre. A gente fala muito de inovação, vendas, e as pessoas estão assim, né? Elas nos procuram para vender alguma coisa, fazem masterclass gratuito para não dar nenhum conteúdo, para depois te vender um conteúdo. E esse conteúdo aí de pessoas, de falar inovação dessa maneira, que é falar da própria vida, cara, é sensacional. Eu te agradeço aí muito. E assim, eu não estava conseguindo participar do Bora Fazer nas quarta-feiras, porque eu estava acabando uma certificação de inovação e uma certificação de conselheiro social também. E agora acabou, graças a Deus, que eu possa participar aqui nas quartas-feiras com vocês, porque é sensacional esse tipo de abordagem e agradeço aí esse tipo de movimento, porque eu vejo tantos movimentos, o Fernando também, queria te falar isso, movimentos que as pessoas entram e tem que pagar para entrar no... Tá? Uma das coisas assim que eu fico, pô, e aí assim, tu entra no grupo e não tem conteúdo nenhum, tia. Cara, Marcos, sensacional, cara. Tu realmente vem de dentro para fora, né? Não é aquele negócio técnico, sabe? Não, vou falar da técnica, da inovação, né? Do propósito. Cara, demais, viu, gente? Obrigado aí por ter compartilhado aí essa tua vida e tamo junto. Bora fazer, valeu. Valeu, Giovanni, porque assim, cara, todas as técnicas, processos, metodologias, né? Inclusive, eu fui uma das primeiras pessoas a trazer o Design Thinking para o Brasil em 2003, né? Ninguém falava Obrigado, nisso. Giovanni. Todas as outras Só que engraçado. Né? A Silvia tá de prova, foi minha aluna. Oi, cortou aí, Fernando. Voltei. O Fernando acho que está com um problema lá, deu uns cortes. Voltou, né? Mas, assim, cara, para mim, a inovação, cara, primeiro a preparação do ser humano para ele saber para que serve o que ele está fazendo, sabe? Eu não posso me mecanizar. Se eu estiver me mecanizando, eu estou copiando a tecnologia. E durante muito tempo foi isso que doutrinaram a gente, a se tornar... Só que a gente não tem essa capacidade, né? A nossa capacidade é da imaginação, da intuição, do amor, da generosidade, né? A nossa capacidade está no sentir, está no tocar. E a outra é fantástico, desde que eu saiba utilizar, para que serve o que eu estou fazendo. Ô, Marcão. Oi, Fernando. Pronto, voltei aqui. Estou aparecendo agora bem agora? Agora sim. Tá, só voltou a minha conexão aqui. Sem palavras aqui, sei que todo mundo está assim, speechless, né? Quem quiser o contato do Marcão, só pensa para mim, ele vai com certeza querer conversar com todos vocês. Eu costumo terminar os nossos Bora Fazer Talks, né, Marco, que você já participou,
com algum texto espetacular, com alguns textos meus. E primeiro, eu vou falar que até uma década atrás, eu às vezes me deparava com pessoas e situações e eu tinha uma sensação, nossa, eu queria ser essa pessoa e criar o que ela cria. E eu passei por momentos de evolução que, como você só também, é sempre através da dor e pouco só pelo amor, né? Mas assim que realmente a gente entra em conflito. E na última vez que nós nos encontramos em São Paulo, nós falamos sobre o quanto que conflito gera evolução, para quem sabe aprender só com conflito, né? Então, chovendo molhado, falar o quanto eu admiro o seu conteúdo e o quanto eu gostaria de aprender, que já estou só com ele e vou sempre só replicá-lo. E esse texto que eu vou ler agora é um texto que eu acho que eu li há 1 ou 2 encontros atrás, eu vou me repetir hoje, então, me perdoe quem já me escutou só lendo esse texto, que é um texto que eu gostaria de ter a honra que você tivesse só compartilhado a autoria só comigo, porque eu sei que você pensa só tudo que está só nesse texto, tá? O texto é o seguinte, eu escrevi isso em uma Páscoa, que se chama O Renascer do Empreendedor. O nascer das ideias, dos projetos, dos fracassos e sucessos, de tudo que somos e queremos ser um dia, do melhor que vemos em nós e queremos ver em nós mesmos. Só todos nós começamos a morrer assim que nascemos, naquele exato momento em que damos o primeiro suspiro e clamamos pela vida, que nos espera e grita por nós. Vivemos dia a dia este contínuo e eterno renascer, que conseguimos incorporar em todas as áreas de nossas vidas esta capacidade de se renovar e de se reinventar, mesmo após o abate, quando nossas mentes querem ficar inertes, nossas pernas nos levantam. Neste momento, queremos mesmo sair do jogo, mas isto não é mais possível por nós, pois nós não apenas jogamos o jogo, nós somos o próprio jogo. Esta é a força que nos move, sim, a nós empreendedores. Somos tudo aquilo a que nos propomos a realizar. Se a essência é verdadeira, a sua realização também. Viva a verdade, faça por você isso mesmo, por você. Seja o centro e a borda, faça por você, para quem você ama e para quem ama você. A inquietude que nos move é constante. Queremos mais e mais, melhores sempre, mais qualidade, mais mercado, mais vendas, mais empregos gerados, mais impostos pagos e, acima de tudo, mais transformação em pessoas empreendendo. Existem 2 formas de se mudar o mundo. A primeira com a caneta, ou seja, com a utilização das ideias, e a segunda com a espada, a utilização do poder. Que cada um de vocês, em sua jornada empreendedora, consigam encontrar e escolher a caneta correta para mudar e influenciar a cabeça dos que transportam as espadas. Renasçam hoje, amanhã e sempre. Bora fazer, pessoal. Minha nação amada, obrigado mais uma vez pelo tempo da vida de vocês. Obrigado, Marcão. Cara, parabéns, Fernando. Você sabe que onde você me chamar, eu vou. Obrigado, querido. Nação, bora fazer. Então, gente, fiquem com Deus. Gente, putz, muito Amanhã legal. esse conteúdo já está no YouTube, para você acessar isso novamente para os amigos, convide os amigos e familiares de seus grupos para participarem dessa nação que já está presente em mais de 410 cidades e 22 países somente em 4 meses. Obrigado, queridos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos. Obrigado, Tchau, Glória. gente. Melhor a você. Valeu, Marcos. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado. Fernando. Valeu, Marcos. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Obrigado. Muito legal, Vocês bacana. aí. Tchau, pessoal. Parabéns, Muito Marcos. obrigado. Valeu, Fernando. Gratidão, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado, Boa noite. Tati. Valeu. Obrigado. Valeu, Fernando. Valeu, Marcos. Pessoal, Parabéns. final aí, muito obrigado. Tchau, Pedro. Falou, Guto. Tchau, pessoal. Obrigado, Júlio. O novo família. Obrigado, Marco. Obrigado, Fernando. Foi um prazer. Obrigado. Luiz, tchau. Valeu, Luiz. Tchau.